Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nós vamos refletir hoje sobre um dos itens do famoso Sermão das Bem-aventuranças, ou também chamado Sermão do Monte, que diz assim: Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Isso está em Mateus 5, versículo 8. Esse item do Sermão da Montanha, Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, Jesus nos passando a mensagem de amor, de alegria, de otimismo e de servir, onde nós devemos perdoar, amar e servir o nosso próximo. Jesus nos pede para desenvolver esta virtude, a virtude do amor, a virtude do perdão, a virtude do servir. Foi quando, terminados os ensinamentos, alguns trouxeram algumas crianças para que Jesus as abençoasse. Então vocês imaginem, Jesus faz um belo sermão da montanha, ensinando as pessoas necessitadas, o amor ao próximo, a alegria de viver, a melhor conduta para se viver. E, claro, as pessoas levam as crianças para Jesus abençoar. E eles, aproximando as crianças de Jesus, os discípulos os repreenderam as crianças, procurando afastar as crianças dali. Ao ver isto, Jesus fica indignado e diz assim: Deixai vir a mim as crianças, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Disse Jesus então. Ele abençoava as crianças e as abençoava impondo-lhe as mãos. Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará, segundo Jesus. A pureza de coração, meus amigos, eu vou ler para vocês o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 8, sobre essa bem-aventurança, diz assim: A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. A pureza de coração exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por essa razão que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Essa comparação, segundo o Evangelho, poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, a comparação com uma criança é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, para as crianças, mas para aquelas pessoas que se assemelham. Amigos, essa bem-aventurança refere-se à purificação que devemos fazer para ver Deus. Não é no sentido físico, pois o espírito é invisível. O sentido é interior, é vivenciar, é se elevar, perdoando, amando e servindo. Grave essas 3 palavras: perdoar, amar, servir. Perdoar, amar, servir. Mas com simplicidade e humildade. Precisamos confiar em Jesus, no seu chamado para a vida. Precisamos ter fé. A fé deve fazer parte de nossa vida, como o alimento material também faz. Nós costumamos escrever nossos próprios comentários ou versículos de opinião popular, e o campeão, o número 1, é esse que eu vou comentar com vocês. Sempre falamos assim: Deus ajuda aqueles que se ajudam. E é verdade. São versículos, são comentários que nós popularmente fazemos. A gente pensa sempre em nos corrigir compensando nossos erros. Então, quando nós cometemos alguns erros, nós mesmos pensamos em nos corrigir fazendo contribuições, né? Nossa culpa com obras, muitas vezes, temos culpa de alguma coisa e buscamos fazer alguma obra, alguma coisa para apagar um pouco o mal que fizemos. Buscamos superar nossos fracassos com um trabalho duro. Com isso, achamos que encontramos a salvação à moda antiga. Não é assim. Temos que merecer a salvação, ou melhor, temos que trabalhar para a nossa evolução. Temos que merecer trabalhando, executando, amando, perdoando e servindo. Jesus, em contraste, nos diz: seu papel é confiar. Jesus nos diz assim: nosso papel é confiar. Confie em mim, disse Jesus, para fazer o que você não pode. Tem coisas que queremos fazer que são praticamente difíceis, impossíveis, mas temos que fazer.
E como fazer se não confiarmos em Jesus? Né? Com Ele nós podemos fazer tudo o que nós queremos, se nós merecermos. Diariamente, nós damos passos de confiança. Fazemos isso quando acreditamos que a cadeira nos apoiará quando colocamos nosso peso nela. Ou acreditamos no trabalho do interruptor de luz quando ligamos, e assim por diante. Nós sempre estamos confiando em alguma coisa, né? Quando vamos tomar aquele banho gostoso, ligando o chuveiro, temos certeza que a água vai sair quentinha. Da mesma forma, Jesus nos convida para fazer o mesmo com Ele. Basta nós confiarmos em Jesus. E as pessoas às vezes esquecem disso. Ele, Jesus, nos disse que se pedimos, obteremos. Então, vamos agir pedindo com fé e trabalho, com nossas ações, com nossos talentos, com a pureza com que Deus nos criou. Essa é a mensagem do Sermão do Monte. Precisamos agradecer a Deus buscando a pureza de coração. Nós temos que buscar sempre agradar a Deus. Vencendo as tentações, nós estamos agradando a Deus, eliminando os maus pensamentos, nos motivando, nos melhorando. Gente, nós estamos num mundo que está havendo muito conflito, guerras, pandemias, tristeza absoluta. Nós ligamos a mídia hoje, ficamos entristecidos, deprimidos até, de vermos famílias implorando para que a guerra acabe lá na Rússia com com o país que ele está brigando, guerreando. Então, gente, nós temos também problemas na Síria, nós temos problemas em vários lugares do planeta, né? E a gente vê as pessoas tristes, chorando, pedindo, implorando para que acabe essa guerra, né? Na Ucrânia, com a Rússia. E a gente fica impotente sem poder fazer nada. Nós temos que pedir a Deus e confiar. Senhor, abençoe esse planeta, tenha misericórdia de todos nós, abençoe nossa vida, abençoe nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos. Temos que levar nosso pensamento a Deus, sempre pedindo com força, com fé e determinação, né? E aí nós estamos assim eliminando os maus pensamentos. Como sermos pessoas melhores? Nós temos que buscar ser pessoas melhores. E como seremos pessoas melhores? Para isso nós temos que nos elevar. Elevar é a solução para a nossa melhoria, né, moral. Essa é a questão. Como? Né? Oferecendo o melhor de nós. Na Bíblia, tem uma história bíblica muito interessante, está em Gênesis 4, de 1 a 7. É uma das primeiras histórias, dos primeiros comentários, das primeiras narrativas, né, da Bíblia Sagrada, que está em Gênesis, no capítulo 4. Diz assim: Caim era lavrador. Caim e Abel eram irmãos, né, filhos de Adão e Eva. Não tiveram só Caim e Abel, tiveram vários filhos, mas aqui está focando na história de Caim e Abel. Caim era lavrador e Abel pastor de ovelhas. Muito bem. O que acontece? Caim e Abel, com o fruto do trabalho deles, quiseram ofertar ao Senhor, quiseram agradar a Deus. Então, resolveram fazer uma oferenda a Deus, né, com o trabalho, com o fruto do trabalho deles. Caim, que era lavrador, Abel, pastor de ovelhas, fizeram o seguinte: Caim trouxe o fruto da terra para ofertar ao Senhor. Ele olhou lá as plantações que ele cuidava, pegou algumas frutas de qualquer jeito, não importava se estava tão maduro ou não, e colocou numa cestinha para oferecer como oferta ao Senhor. E Abel também foi buscar uma oferenda ao Senhor, só que ele trouxe a melhor de suas ovelhas, a primogênita de suas ovelhas, a melhor de todas. Então diz a Bíblia o seguinte, que a oferta de Caim foi aceita, mas a oferta de Abel não só foi aceita, mas agradou ao Senhor, agradou mais ao Senhor. Por quê? Porque Abel fez o melhor. Ele não se preocupou em pegar qualquer ovelha para ofertar ao Senhor. Ele pegou a melhor, a primogênita, a mais pura, a melhor que tivesse. Então ele quis fazer o melhor, né, buscando de si o melhor. E a pergunta é, de onde nós pegamos o melhor da nossa vida, de nossa mente, né? Nós precisamos sempre, gente, buscar um padrão muito alto para servir a Deus, para estarmos em comunhão com Deus e com Jesus. Mesmo em situações desconfortáveis, procuremos o que é melhor. Mesmo em situações tristes e desagradáveis, procuremos o que é melhor para servir ao Senhor. É uma questão de atitude, gente. Nós temos que ter atitude na vida. Atitude é tudo na vida. Por isso nós temos que aprender a perdoar, amar e servir sempre. Nós
nos elevamos toda vez que cuidamos de Jesus, toda vez que demonstramos para Ele, Jesus, o quanto amamos e confiamos. Pois é, toda vez que servimos a um irmão necessitado, é a Jesus que servimos. Ele disse assim: toda vez que você fizer meus pequeninos, é a mim que fazes. A mensagem de hoje, portanto, gente, é essa: amar, perdoar e servir. Eu quero que vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe sempre. Coloque na mente de vocês que nós somos filhos de Deus, somos muito importantes porque somos filhos do Criador do Universo, do Arquiteto do Universo. E Jesus, nosso irmão maior, sempre olhando por nós, nos protegendo, nos ajudando, nos auxiliando. Vamos colocar em nossa mente os melhores pensamentos, as melhores coisas da nossa vida, para que nós possamos realmente viver o que Jesus quer que nós vivamos. Boa noite a todos, fique com Deus, que Deus abençoe, que assim seja.